Oi, internauta da Jovem Pan Online, boa tarde a você. Bem-vindo ao nosso espaço online desta sexta-feira. O assunto de hoje é comportamento animal. Vamos falar sobre adestramento, o melhor cão para cada perfil de dono e todos os erros, aqueles erros que nós cometemos na hora de educar o nosso melhor amigo. Para isso, nós convidamos o Jorge Pereira, que é sinotécnico e etólogo especializado em comportamento canino. Jorge, muito obrigada pela sua presença. Boa tarde. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. E realmente hoje vamos falar bastante aí sobre esses bichinhos que muitas vezes as pessoas pecam um pouco pelo excesso, outros às vezes evitam de fazer coisas que são extremamente necessárias e a gente ainda tem um misto daquele que faz muito do que não pode e pouco do que realmente pode. Pois é, vamos falar de tudo isso. Primeiro, explica para o internauta da Jovem Pan Online o que faz um sinotécnico e um etólogo. O que significa isso? Sim, o sinotécnico, ele realmente se especializa nas raças, padrão, para que foi desenvolvido aquele cão, em que grupo que ele está insercido nos cães que são separados por grupos pela FCA, como os cães de caça, os de companhia, os cães que são tidos como os primitivos, né, que são os huskies, aqueles. Então, justamente para poder entender melhor, para depois aplicar uma técnica de treinamento. Então, o sinotécnico, ele realmente se especializa nisso. E o etólogo, ele se especializa no comportamento. E esse comportamento, ele pode ser tanto dos felinos, quanto de pessoas, e eu procurei estudar bastante sobre o comportamento dos canídeos. Por que você escolheu essa área para trabalhar? Olha, às vezes as pessoas me perguntam e eu respondo para as pessoas que eu acho que foi amor à primeira mordida. Eu fui mordido por um cachorro meu com 5 anos e eu quis, depois disso, entender melhor por que aquele cachorro que é tão meu amigo acabou me mordendo. Então, eu fui cultivando isso e eu costumava andar muito com os cachorros que eu tinha solto e em um determinado tempo eu realmente quis me profissionalizar, porque eu via que assim, eu tratava de forma diferente o meu cachorro e eu comecei a compreender melhor ele. E foi a partir daí que eu entrei nessa vida de treinar cachorro. As pessoas buscam muito esse tipo de serviço hoje em dia, principalmente numa grande cidade como São Paulo? Sim, e ainda com algumas mudanças, Patrícia, porque aproximadamente há uns 10 anos atrás, o perfil de quem procurava um treinador de cães era para ensinar aquela coisa mais disciplinar, senta, deita, fica. Hoje, com a urbanização, as pessoas procuram realmente para solucionar problemas de comportamento que às vezes não são muito adequados à vida que a pessoa está levando. Geralmente em apartamento. O cachorro, ele passou da parte externa, do quintal, para dentro da residência, justamente para poder melhorar esse convívio. Olha, esse é um grande problema, né? As pessoas hoje moram em lugares pequenininhos, apartamento, enfim, não tem muito espaço para o cachorro. Mas você considera que ainda esse é o principal problema, quer dizer, a falta de espaço local para ele desenvolver atividades, para ele correr, brincar, ou, por exemplo, excesso de mimo? Tem gente que trata cachorro como um membro da casa. Isso é bom ou é ruim? Até que ponto? É muito ruim, porque, Patrícia, muitas vezes a pessoa, ela com excesso de zelo, ela acaba tratando o cachorro como uma pessoa. E esse cachorro realmente ele acaba perdendo a identidade. Ele começa a reagir como uma pessoa e, inclusive, ele perde a faculdade de se comunicar com outros cães. Ele fica ali chateado, quando ele se encontra passa a se considerar um ser humano? Praticamente, ele não se considera um ser humano, realmente ele sabe qual que é a posição dele dentro da família, mas ele não quer mais se comunicar com outros cães porque às vezes é assustador para ele, é muito mais confortável e tranquilo lidar com outros humanos. Então, tanto que ele para de se expressar, ter aquela comunicação corporal, justamente para poder prestar mais atenção no olhar da pessoa, na fisionomia, para ele poder se basear no que essa pessoa quer dele. Entendi. Inclusive, nós fomos às ruas de São Paulo, Jorge, para saber o que significa o cãozinho para cada um dos nossos internautas. Como é que é o convívio, como eles se relacionam. E eu gostaria que você acompanhasse as respostas. Vamos lá. Vamos lá. Significa, é uma cadelinha. É uma companheira, é praticamente a minha irmã, eu poderia colocar assim. Eu acho que até o cachorro faz muita companhia pra gente, né? Assim, é muito gostoso. Principalmente pessoas que moram sozinhas, tem um cachorrinho, né, em casa, muito bom. Significa um companheiro, um amigo, uma pessoa que vive junto comigo.
que eu gosto, que eu dou carinho, que me dá carinho também. Eu acho que a gente conversa, já está humanizando, né? E o resto é carinho, é respeito. O meu é que depois que meu pai faleceu, ele ficou triste, ele nem late mais. Esse tá o comportamento dele agora, ele não levanta nem do chão mais. É praticamente um membro, quando é que a gente perdeu quando ele morreu, a minha mãe sentiu muito, a gente sentiu muito. Parecia que estava perdendo alguém próximo, assim, da família. E tanto é que a minha mãe não quer mais cachorro por causa disso, porque foi tão forte que ela não quer se apegar de novo a outro cachorro e sofrer de novo, né? Pra mim eu até pegaria, mas como ela não quer, por enquanto eu não vou pegar, né? É muito forte mesmo essa relação, né? Até um internauta, por um ato falho, falou assim, é uma pessoa que vive comigo todos os dias. É uma pessoa. Exato, porque acaba, acho que, voltando a essa coisa da urbanização, Patrícia, acho que acaba a pessoa passando mais tempo com o cachorro do que realmente com outras pessoas. Geralmente ela vai estar lidando com outras pessoas para fechar negócios, consertar alguma coisa que seja ali com problema na residência dele, dificilmente encontra amigos porque não tem tempo por causa da correria, então ele acaba passando mais tempo tranquilo, concentrado com o cachorro dele do que com outras pessoas, e ele também acaba aplicando no cachorro uma série de coisas que são extremamente danosas. Por exemplo, alguns sentimentos para os cachorros, que eu considero os mais danosos, é justamente a possessividade. Sabe aquele cachorro que quando ele está no colo da pessoa, ninguém pode tocar, ele fica bravo. Aquele cachorro que quando a pessoa se afasta, vai trabalhar, ele fica chorando, é justamente porque ele tem a síndrome do abandono. Ele cria uma ligação tão grande com essa pessoa que para ele, essa pessoa é a base de sustentação para a sobrevivência dele. E os animais acabam sofrendo demais com isso. Então eles desenvolvem depressão, síndromes, como não é difícil você chegar no meu consultório, pessoas com cachorros que estão sofrendo de compulsividade. Então o cachorro ele é compulsivo, obsessivo, ele pega alguma coisa, ninguém pode tocar, ninguém pode chegar perto, ou se ele fica longe ele grita. Pessoas que chegam com cachorro que estão se mutilando justamente porque esses sentimentos humanos são aplicados nesse animalzinho. Você escreveu, inclusive, um texto falando sobre o luto e alguns internautas citaram isso, que parece que quando o pai da moça faleceu, ele mudou completamente o comportamento, ficou quieto, nem late mais. Exato, Patrícia. Você vê que, inclusive, ele tocou num assunto que recentemente eu escrevi sobre isso, que é justamente se os animais têm luto. Se a gente for falar de forma científica, o que tem hoje registrado em livros, obviamente vamos achar uma explicação técnica para isso. Mas quando você se depara, quando alguém chega com um cachorro nesse estado no meu consultório, você vê a real tristeza no animal. Inclusive teve um caso que nós perdemos o animal porque ele desistiu de viver. Ele não se alimentava mais, tentamos tratar ele, a veterinária dava alimentação através de soro e sonda e ele se recusava. Onde você colocava ele, ele ficava no lugar depois que o dono partiu. Então, eu acredito, se nós humanos, com a capacidade que temos de amar e sentir a falta das pessoas, o que podemos dizer de um animal que às vezes tudo de bom da vida dele, tudo que representa coisa boa para ele, é alguém, é esse dono. E se ele perder, o que podemos chamar isso? Na verdade, realmente é luto, é a perda de uma pessoa muito importante e às vezes o animal acaba até desistindo realmente de viver. Hoje conosco aqui no Espaço Online, o Jorge Pereira, ele é sinotécnico e etólogo especializado em comportamento canino. Daqui a pouquinho, mais um bloco para você. Até já. News.